Olá, eu sou a Enedina e hoje eu vim contar uma história sobre dar e receber. Há muito tempo atrás, no século XVI, quando os judeus foram expulsos da Península Ibérica, um homem chamado Jacob, que era um sapateiro, saiu da Espanha e foi morar na Terra Santa. Ele era um homem muito simples. Jacob era um homem redondo, tinha o rosto redondo, o corpo redondo. Ele estava sempre sorrindo. Ele consertava sapatos e também fazia. Humilde e simples, vivia com sua mulher Esperança. Ele só falava espanhol e quando chegou na Terra Santa, foi direto procurar uma sinagoga, onde ele podia ir todas as sextas à noite. Lá, ele não entendia nada que o rabino falava, porque ele falava hebraico e Jacob não. Mesmo assim, ele era devoto e estava lá todas as sextas. Ficava escutando as palavras e tentava entender. Em uma dessas sextas, ele ouviu o rabino fazendo um sermão, onde falava sobre o grande templo de Jerusalém. Quando os homens faziam oferendas a Deus e levavam 12 pães para ele. Jacob não entendeu muito bem que isso era na época do grande templo de Jerusalém. Ele entendeu a palavra 12, a palavra pães e Deus. Naquela noite, ele voltou para casa muito feliz e gritando dizia: Esperança, você não sabe o que eu descobri. Deus gosta de pão. E isso era bom, porque a esposa dele fazia um delicioso pão. Jacob teve uma ideia boa. Esperança, vamos fazer pães para Deus. Ele vai amar seus pães, falou. Ela também adorou a ideia e comprou os melhores ingredientes. Preparou com cuidado, tudo na melhor das intenções. Na sexta, ela fez 12 pães trançados, assou e ficaram lindos. Jacob embrulhou os 12 pães em um pano, colocou debaixo do braço e levou para a sinagoga antes que as pessoas chegassem. Então, entrou e colocou um armário que chama Arca Santa, onde ficam livros sagrados. Foi dizendo: Senhor Deus, eu ouvi dizer que o Senhor gosta de pão. Então, trouxe 12 pães que minha mulher fez. Ela é a melhor padeira do pedaço. Ele colocou os 12 pães lá dizendo: Eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar sobrar nada, Deus. E saiu. Não passaram nem 5 minutos e o zelador da sinagoga chegou. Ele chegou e já foi falando com Deus. Deus, o Senhor sabe que eu não gosto de reclamar e que sou muito agradecido de trabalhar nesse lugar tão santificado com pessoas maravilhosas. Mas Deus, faz 7 semanas que ninguém me paga nada. Como o Senhor quer que eu me alimente e sustente? Olha, eu gostaria de um milagre para mim. Sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de abrir essa arca e ver um milagre. Será que o Senhor faria isso por mim? Ele foi falando e aproximando da arca, e quando abriu o armário, 12 pães. 2 para o jantar de sexta, 2 para o café, 2 para o almoço e demais, um para cada dia da semana. Ele ficou
tão impressionado, agradeceu e pegou os pães e foi começando a confiar. No dia seguinte, Jacob e Esperança foram à sinagoga para ver o que tinha acontecido. Quando viram que tinham comido todos os pães, se entreolharam e viram que era verdade, que aquilo tinha acontecido. Nenhuma migalha. Voltaram para casa e decidiram fazer, toda sexta-feira, 12 pães para Deus. E assim foi na próxima semana. O zelador foi tentar o próximo milagre e encontrou os 12 pães. Assim foi por 30 anos. Um dia, Jacob chegou mais cansado, afinal, tinham passado 30 anos carregando os 12 pães e foi falando com Deus. Senhor Deus, vai me desculpar, sei que ultimamente os pães têm ficado um pouco empelotados, duros, mas é que o Senhor, a Esperança já não tem a mesma força de 30 anos. Está mais fraca e com artrite. Quem sabe o Senhor poderia fazer alguma coisa para ajudar? Nessa hora, o rabino estava passando e pegou Jacob pelo braço e disse: O que você está fazendo aqui? O Jacob falou: Vim entregar os pães para Deus. Rabino virou e falou: Mas Jacob, Deus não come pães. E Jacob: Se ele não comeu, eu não sei, mas tem comido há 30 anos. Rabino ficou furioso e pegou Jacob pelo braço. Se esconderam atrás de uma portinha para entender o que estava acontecendo. Um tempo depois, chegou o zelador. Senhor Deus, eu não gosto de reclamar, o Senhor sabe. Eu sou agradecido pelos pães depois de todos esses anos. Mas tem ficado tão empelotados, tão duros, sei lá. O Senhor podia pedir ajuda para algum anjo. Quando ele ia abrir a porta, o rabino e Jacob pularam de trás da porta. E o rabino pegou no braço do zelador e disse: O que é isso? Vocês são pecadores. Onde já se viu colocar pão na arca santa? Vocês estão loucos? E o rabino começou a gritar enfurecido e, de repente, os três começaram a chorar. O Jacob, porque só tinha feito por bem. O rabino chorava porque tudo aquilo tinha acontecido, um pecado daqueles na sinagoga, debaixo do seu nariz, por causa de um sermão que ele mesmo tinha feito. E o zelador chorava porque ele viu que não ia ter mais pão. Bem, nessa hora, eles começaram a ouvir uma gargalhada, e a gargalhada foi se aproximando e se aproximando. E eles viram entrar na sinagoga o grande sábio daquela região, um homem chamado Isaac. Isaac entrou dizendo: Esses homens não são pecadores, eles são homens devotos. O Senhor não deve culpá-los. Vocês têm que saber, ele disse olhando para os três, vocês têm que saber que há 30 anos Deus se diverte muito todas as sextas-feiras à noite. Ele fica sentado no seu trono celestial, olhando com seus anjos e rindo toda vez que esse homem traz os pães e toda vez que esse homem pega os pães, e ele, Deus, fica todo o crédito. Agora, ele disse olhando para Jacob e para o zelador: Vocês vão ter que fazer uma coisa muito mais desafiadora. Você, Jacob, vai continuar trazendo os pães e o zelador continuará recebendo os pães.
um diretamente do outro e agradecido. E assim foi, e assim é, que assim seja.